Amigos, doutor Alexandre Roberto, quem vos fala e trago à baila o assunto sobre a seara criminal. No ano de 2019, precisamente, especificamente na data de 24 de 12 de 2019, houve a instauração do pacote anticrime no ordenamento jurídico brasileiro e trouxe no bojo dessa reforma criminal, vamos dizer bem por bem assim, trouxe alguns institutos despenalizadores. E dentre os tais, eu venho trazer à baila aqui o assunto do Acordo de Não Persecução Penal, chamado ANPP. Ok? Em que consiste esse acordo, né? Ele é um acordo que se faz entre o parquê, o Ministério Público, e o autuado, o inferido, o increpado, o suspeito da condição, para que traga uma condição mais benéfica processual para o mesmo, para que ele não venha a ter reincidência. Só que existe o preenchimento de alguns pressupostos de admissibilidade, digamos assim, por bem entender, que o acusado, o inferido, ele deva estar enquadrado nesses requisitos para que haja, entre o Ministério Público e o agente perpetrador ou suspeito de um crime, que haja um acordo bilateral, ou seja, um acordo sinalagmático entre os tais, proposto, cumpre lembrar aqui, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa do inferido, ou seja, do suspeito, para que venha a obter uma condição mais benéfica processualmente falando, não é verdade? Agora vamos lá. Dentre os pressupostos de admissibilidade para que haja uma aceitação de acordo de não persecução penal, assim, a necessidade de que o preceito secundário, a pena, né, em abstrato, ela venha a ter, na sua pena mínima, sabemos que uma pena de um crime, ela é de uma pena mínima a uma pena máxima. Então, abstratamente, que a pena mínima ela seja inferior a 4 anos para que haja a aceitação ou a propositura de um acordo de não persecução penal. Também devemos lembrar aqui que os crimes cometidos eles não devem ser feitos no âmbito da violência doméstica, ou seja, no rito da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, a fim de que haja aceitação. Haja bem por visto que nós podemos também entender que tem que haver a reprovabilidade de determinado delito, de determinado crime, de determinada infração, não havendo na conduta pessoal do agente a questão da contumácia na sua subjetividade, ou seja, não deva haver pelo agente a reincidência, não é verdade? E também devemos entender que para que haja uma aceitação, esses crimes não devem ser cometidos com violência ou grave ameaça, ok? E vamos lá, o MP e o acusado poderão propor esse determinado acordo, desde que haja alguns elementos a serem preenchidos, entre os quais a confissão. Já na resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017, antes do advento do pacote anticrime, já havia por parte do parquê, ou seja, do Ministério Público, esse acordo de não persecução penal, muito alvo de contraditório, muito alvo, né, de críticas por parte de alguns opositores desse acordo, porque ele por si, ele quebrava algumas questões constitucionais, como o artigo 5º, inciso 63, em que diz que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o direito de permanecer calado. E sabemos que, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, inciso 2º, a linha G, nós sabemos que todo inferido, todo acusado, todo cidadão, ele não deve ser considerado culpado sem que seja processado de forma legal e legítima. Então vamos lá. Para que haja... agora vamos entender que esse acordo sinalagmático é um acordo bilateral sofrido entre as partes e ele sofre uma modulação de efeito segundo a dosimetria da pena. Se a pena mínima ela tem 4 anos,
né? Se ela tiver uma causa de aumento, já acabou daí. Então não se deva ter. A pena mínima em abstrato deve ser até, ou seja, inferior a 4 anos, para que haja a aceitação desse acordo de não persecução penal. E vamos lá na execução da mesma, 1 hora de trabalho ou de prestação pecuniária por multa, mas essa prestação pecuniária, cumpre lembrar que ela não se confunde com a prestação pecuniária do Código Penal, no qual esse valor monetário é repassado à vítima ou aos familiares da vítima. Mas esse do acordo de não persecução penal, ele vai para entidades direcionadas pelo próprio Ministério Público. É um pouco diferente. E aqui nós podemos entender que 1 hora entre a avença, 1 hora dentre aquele acusado feita em prestação de serviço corresponde a um dia da pena. Então devemos entender como que se faz aqui, não podendo inferir de forma negativa na sua jornada de trabalho, ok? E pode sim haver esse acordo de não persecução penal proposto tanto pelo réu, no caso o increpado, ou pelo Ministério Público, desde que seja homologado judicialmente. Haja vista que, se caso o juiz veja que não há condições de haver esse acordo de não persecução penal, ele volta ao Ministério Público, no qual poderá reformular esse acordo ou oferecer a denúncia, seguindo assim um rito comum, onde a defesa poderá posteriormente, dentro do prazo de 10 dias, colocar uma resposta à acusação e seguir o processo no rito comum. Mas agora, há alguma hipótese mais benéfica, doutor? Caso que suplante esse acordo de não persecução penal? Assim, há uma hipótese mais benéfica numa condição em que o inferido, o suspeito, ele possa buscar uma transação penal constante. No artigo 76 da Lei 9.099, todavia, que a pena máxima para obtenção, para aquisição dessa transação penal deva ser de 2 anos, igual ou inferior a 2 anos. Caso exceda a esses requisitos, não há o preenchimento para que venha a buscar essa transação penal, tá? E agora, cumpre lembrar aqui que o período quinquenal, o período de 5 anos, deve ser respeitado não só pelo acordo de não persecução penal, o acordo do suspensão condicional do processo, tanto pelo sursi, suspensão condicional da pena, e tanto pela transação penal. São estes institutos despenalizadores para a obtenção do mesmo. Você não pode ter reincidido num crime igual, idêntico, no período quinquenal de 5 anos. Para essas e outras informações, vem com o Dr. Alexandre Roberto e no Caminho Te Explico Direito. Um forte abraço.